Olá, eu sou Lúcia Beatriz e esse é o canal Leitura Comentada por Lúcia Beatriz. É um prazer ter vocês aqui nesse canal, que eu já possuo 3 vídeos, um vídeo de apresentação, o outro vídeo sobre a vulnerabilidade e o outro sobre mitos da vulnerabilidade. E esse vídeo, o vídeo de hoje, eu vou falar sobre a escassez. Tudo isso dentro da série de vídeos A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, né, a partir desse livro. Muito bem, antes de ir para o conteúdo propriamente dito, eu gostaria de relembrar com vocês um pensamento do Arthur Schopenhauer. O que ele disse? Ele disse assim: pensamos raramente naquilo que temos, mas sempre naquilo que nos falta. Então, eu já quero interagir com vocês aqui. Vocês concordam com o Arthur Schopenhauer? Realmente pensamos mais naquilo que nos falta do que naquilo que temos? Comentam aí. Eu vou ter o maior prazer de ler os comentários de vocês e de responder com certeza, tá? Então, vamos lá. Afinal, eu comecei com esse pensamento porque ele tinha a palavra falta, né? Falta que leva, então, ao principal conceito de escassez, né? Falta, escassez, falta. E é um sentimento de não ser o suficiente, né? De não ser o bastante. Vou aqui lançar mão, então, de um personagem da literatura, que é o Patinho Feio, né? Que, para mim, ele personifica a escassez. O que tinha o Patinho Feio? O Patinho Feio, ele não se achava suficiente. Ele se achava diferente, ele não era como os outros patos. Ele tinha esse problema aí dos padrões, né? Os patos são assim e eu não sou assim, então não sou nada, sou diferente, sou não o bastante. Então, eu quero já colocar aqui para vocês um exemplo pessoal, né? Eu também tinha um sentimento de não ser o suficiente, no sentido de que sempre fui uma criança, uma menina que tinha uns 4, 5 centímetros a mais do que as outras crianças, do que as outras meninas no geral. E esses 4, 5 centímetros, eles me levavam, assim, a comparação, né, e a um padrão de escassez, né? Eu me sentia com escassez de beleza, escassez de delicadeza, né? Me achava desajeitada, feia e tudo mais. Eu já coloquei aqui, então, esse exemplo pessoal junto aí, né, com o Patinho Feio, para a gente ter um pouco mais de clareza sobre a escassez, né? Que eu estou falando de uma escassez emocional. Existe, claro, também a escassez material, mas essa é a escassez emocional. Por que a gente se sente escasso, né? Não o suficiente? Tem duas coisas que nos fazem sentir. A primeira é a comparação, né? Nós nos comparamos com os outros. E quando nós nos comparamos e não nos achamos iguais, nós temos esse sentimento, então, de menos-valia, de escassez. Que foi o que aconteceu com o Patinho. Ele olhava para os outros, não era igual, então ele não era o suficiente. Bem sério esse negócio aí da comparação, porque ele leva à questão dos padrões. Tem que ser assim. Se não for assim, não é o suficiente. Outra questão, assim, que leva, então, a ser escasso é a questão da desmotivação, né? Porque, se por um lado tem essa escassez interna, né, a pessoa se acha insuficiente, o entorno dela, assim, reflete isso também, muitas vezes. Vou usar o Patinho Feio também. Por exemplo, a mãe do Patinho, ela também começou a se sentir incomodada, né, com essa questão da diferença do Patinho, né? Prostrada, desmotivada e incomodada, assim,
refletindo já assim o comportamento do patinho feio. Os irmãos e os amigos começaram a fazer bullying, né? Eles não sabiam também lidar com essa diferença dele, né? A família, os amigos, o entorno também não sabia. Então o patinho ele não se sentia pertencente, né? O patinho tinha uma escassez interna, ele não se achava suficiente, e também uma escassez externa, ele não tinha acolhimento para sua escassez. E isso então dificulta muito a questão da escassez, porque onde não tem, né, tanto internamente quanto fora, não se sabia lidar com isso. E onde tem escassez, desmotivação, a escassez se retroalimenta e ela aumenta, né? Infelizmente. Então é muito importante o interno e o externo saberem, né, lidar com a escassez. Tá bem, mas Lúcia, como é que se enfrenta a escassez? Então já vimos, né, o que é, de onde ela vem e como se enfrenta isso. Vou lembrar do conto de novo. Teve um dia lá que o patinho foi lá no lago e se olhou. Essa foi a virada de chave do conto, né? Ele foi lá no lago e se olhou. A partir dessa olhada ele viu quem ele era, né? O que ele era, o cisne que ele era. Então, aqui a importância. E o que é isso, o se olhar? Ele adquiriu consciência, ele soube quem ele era, né? A partir desse momento, tudo, né, mudou na vida dele, porque daí ele passou a ver outros que também eram como ele, né? E passou, né, a participar da sua turma, e foi feliz, né? Foi feliz para sempre no conto, então. Mas o que para nós fica? E para mim também, que eu já coloquei o exemplo pessoal, a importância desse se olhar, desse se conhecer, desse saber quem se é, né? Para viver em plenitude conforme a Brené fala, e eu já coloquei aqui sobre as vulnerabilidades, né? Porque saber quem se é, saber que nós somos um todo, né? Um todo onde se tem qualidades, né? Aquilo lá que Schopenhauer falava, né? O que se tem, né? Qualidades, e também vulnerabilidades, né? Aquilo que às vezes a gente não, né, não tem diferente, então, né? Não é que não tenha, temos diferente. Então, o importante é essa consciência, esse se olhar, né? Que foi o que aconteceu lá no lago. Como fazemos isso? Eu vou tratar, né, em outros vídeos, mas aqui já dizendo, precisamos buscar ter compromisso. Ninguém tem que ser igual a ninguém. Cada um de nós é um maravilhoso universo único. Falas, então, do Renato Russo. Perfeito, né? Fecha perfeitamente aqui para a gente fechar esse vídeo sobre a escassez. Gostou do vídeo? Eu peço então para você dar like, é importante para mim. É importante que o YouTube veja que é um conteúdo de valor. Estou pesquisando, caprichando, lendo, né? E vou ter maior incentivo então para continuar, né? E se você gostou, deu um like, se inscreva no canal, né? Muitos que visualizam aqui não se inscrevem. E é importante também que se inscrevam. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, que é o último dessa série do livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, que é sobre a vergonha. Um grande abraço, até lá!